Oi, gente! Aqui é a professora Roberta Braga, de Geografia. Para quem não sabe, eu sou graduada em Geografia pela Universidade Estadual do Ceará, UES. Meu nome é Claudson Teixeira, eu sou graduando em Geografia pela Universidade Federal do Ceará. Bom, gente, na aula de hoje, nós vamos estudar sobre a região metropolitana de Fortaleza. Essa aula é bem específica para os alunos que estão tentando entrar na UES. Então, assim, é interessante que vocês observem as futuras aulas que nós vamos postar, que são com esse enfoque, né, principalmente de vídeos focados em Geografia do Ceará, em Geografia para a UES, e principalmente também em questões que nós vamos colocar, certo? Vídeos com resolução de questões da UES. Então vamos lá? Gente, esse mapa aqui, ele é um recorte do que era a RMF, tá certo? Que é a Região Metropolitana de Fortaleza, quando ela surgiu, né, em 1973 até 1983. Ou seja, a Região Metropolitana de Fortaleza, durante 10 anos, ela era composta apenas por 5 municípios, né? O primeiro deles, né, obviamente, a sede, Fortaleza, e os outros 4 municípios eram municípios circunvizinhos, ou seja, municípios que estavam do lado do território de Fortaleza. Nós podemos perceber que esta microrregião, a qual a Roberta falou, ela se diferencia do mapa atualizado, tanto numa quantidade de municípios, né, que estão agregados territorialmente a essa macro-região, quanto o surgimento de novos municípios dentro dessa micro-região, a qual vocês vão ver no mapa posteriormente, tá bom? Bom, gente, só complementando a fala, por que acontece o surgimento de novos municípios, né? Alguns municípios, eles vão se desenvolvendo e crescendo economicamente, né? O que foi o caso do município de Maracanaú, né? Que ele antigamente era um distrito de Maranguape, e não só ele, né? Outros municípios, né? Guaiúba, Eusébio, que se emanciparam, né? Digamos assim, de outros municípios, ao ponto de se tornar um município independente, tá certo? E isso acontece por diversos fatores, né? A gente não teria tempo de citar por que isso acontece aqui, mas é interessante a gente observar como isso modifica a dinâmica do espaço e a relação com a capital, né, Fortaleza. Bom, falando sobre região metropolitana, nós podemos nos perguntar, mas o que significa uma região, né? E por que ela é chamada região metropolitana? Bom, para que vocês saibam, rapidamente e resumidamente falando, uma região nada mais é do que uma área espacialmente falando, certo? Em que um estado, no caso o estado do Ceará, ao qual nós estamos nos referindo, ele cria, né, uma regionalização, né? O que significa uma regionalização? Significa buscar características semelhantes, né, entre municípios com proximidades, né, em questão territorial, para buscar uma interconexão, uma interregionalização entre eles, ou seja, buscar criar uma homogeneidade entre eles, né, para que eles possam tanto ter essas características, né, em aspectos econômicos, sociais, culturais, políticos, né, semelhantes, quanto exista entre eles, né, uma integração funcional, certo? E isto nada mais é do que algo importante para o nosso Estado quanto à questão do planejamento e voltado principalmente para as atividades econômicas e para políticas públicas que o Estado pode aplicar aos municípios de determinada região. No caso, nós estamos estudando especificamente a RMF. Então, nós vamos trabalhar em cima disto, tudo bem? Bom, gente, sobre a região metropolitana, é interessante a gente observar que esse processo de criação de região metropolitana é um processo que aconteceu desde a década de 70 para cá, e é um processo que aconteceu em todo o território nacional, tá certo? É importante a gente observar o porquê que isso acontece, como o Cláudio havia falado, né? Os movimentos de deslocamentos que aconteciam, principalmente na década de 70 para cá, né? O êxodo rural, né? Aquele trabalhador que saía do campo e ia procurar uma melhor qualidade de vida na cidade através da venda da sua força de trabalho, fez com que muitas capitais, né,
crescessem a sua população muito rápido, ao ponto de que essas capitais acabassem sem ter muitas vezes condição, né, de infraestrutura para absorver uma população tão grande e ao mesmo tempo de forma tão rápida e desordenada. Esses movimentos que a gente chama, né, de deslocamento fez com que essas capitais elas inchassem muito rápido, né, gerando uma expansão muito grande dessas cidades, ao ponto, né, de acontecer o que está acontecendo agora em Fortaleza. Para quem não sabe, a cidade de Fortaleza ela não tem uma área rural, né? A cidade ela cresceu tanto, ela se expandiu tanto, que aconteceu um processo que a gente chama na geografia de conurbação. Isso, exatamente. A conurbação, ela é um movimento, como a Roberta falou, quando a cidade ela se expande muito, certo? A conurbação é quando uma cidade como a capital, Ceará, Fortaleza, ela estende-se não somente territorialmente, mas o seu poder de influência, por conta que ela é um polo concentrador de atividade econômica do nosso estado. Como foi bem falado, ela é a capital do Ceará, então ela vai concentrar tanto a questão econômica quanto a questão política do nosso estado. Então ela vai concentrar todo esse planejamento regional também, certo, gente? E falando sobre a capital, Fortaleza, a gente vê que essa conurbação ela tem relação intrínseca com a questão da urbanização, certo? Ou seja, como a Roberta mesmo falou, a cidade de Fortaleza é predominantemente urbana, certo? Ou seja, para que exista essa conurbação, né, para essa região metropolitana, a qual a gente vai mostrar um mapa atualizado, vocês vão observar esse poder de influência chegando a municípios bem mais distantes de Fortaleza e que nem fazem fronteira, limites territoriais, como ela falou, circunvizinhos, né? E só mais um detalhe, sobre a questão dessas regiões metropolitanas, né, que surgiram na década de 70. Isso foi uma lei, né, que a gente vai apresentar no slide, que não aconteceu somente no estado do Ceará, certo? Mas aconteceu em todo o Brasil. E a questão da regionalização é fundamental para que o estado ele possa gerir melhor as suas regiões. Essa homogeneidade ela é fundamental para que haja uma gestão econômica do estado, certo? Sobre a região metropolitana de Fortaleza, né, vamos continuando. A gente trouxe aqui a lei, né, complementar federal de número 14. Ela foi implementada no dia 8 de junho de 1973, lembrando, né, como o Cláudio havia falado, em todo o território nacional. No caso aqui, né, da RMF, a gente tem como sede até hoje Fortaleza, e até 1983, como eu havia falado, a região metropolitana era composta apenas de 5 municípios. Mas com o passar dos anos, né, essa região ela acabou crescendo, né, e foi agregando outros municípios. E hoje, atualmente, nós temos o privilégio de ter uma região metropolitana com 19 municípios, tá certo? Sim. E nós podemos perceber que essa homogeneidade não é somente em questão social, né, questão humana, mas também a questão física, certo? Existe uma semelhança nas características geoambientais dominantes nessa região. Nós podemos observar, certo, aspectos naturais da planície litorânea, certo? Podemos observar uma semelhança geoambiental de tabuleiros costeiros também, e serras úmidas e sertões. Ou seja, não basta somente ter essa semelhança, né, econômica, social, política ou cultural. Também o Estado busca fazer essa gestão ambiental, certo? Ou seja, nesse âmbito físico, natural, também nós vamos encontrar aspectos semelhantes. Tudo bem? Bom, gente, esse mapa ele é atualizado, tá? Um mapa do IPES. E aqui a gente tem todos os municípios que compõem a região metropolitana, tá certo? É interessante observar que o crescimento da região metropolitana ele está muito atrelado a diversos fatores, né? Industriais, turismo, imobiliários, mas enfim, são fatores que a gente percebe que estão principalmente
sendo puxados por uma dinâmica econômica muito forte, né, do governo do estado. A gente observa aqui, através do mapa, que a região metropolitana ela tem uma tendência, né, está tendo uma tendência de crescimento para o lado oeste, né, que é o sentido aqui de Trairi, né, e aos poucos também para o lado leste, né, que está aqui no sentido de Aquiraz, né, Cascavel, tá certo? E isso a gente vai explicar no decorrer do slide, né, porque esses fatores eles são tão importantes na hora de influenciar na tomada, né, de um município para fazer com que ele se torne uma região metropolitana ou não, né? Bom, como a Roberta mesmo falou, a questão é que hoje, atualmente, né, são 19 municípios. E vocês podem observar que a microrregião de formação inicial, ela aumentou a quantidade de municípios, certo? Por exemplo, se vocês observarem no mapa que estamos apresentando logo abaixo, vocês vão observar que o município de Maranguape, ele diminuiu de tamanho. Mas não só foi uma questão de diminuição de tamanho, foi porque surgiu, certo, um novo município, certo, que desvinculou-se de Maranguape. No caso, nós estamos falando do município de Maracanaú. E tudo isso se deve por conta do polo industrial que se deu nessa região, certo? Mas lembrando, as indústrias não somente se concentram nessa área, mas ela é muito expressiva, certo? Em complexo industrial, mas também temos o PECEM hoje em dia e incentivos fiscais estaduais para que haja implementação de indústrias em outros municípios, certo? Outro município que a gente pode ter em destaque é o município de Pacajus e Horizonte, certo? Que eles se desvincularam, não foi isso? De outro município da microrregião, dessa microrregião inicial, na qual eu falo. No caso de Aquiraz também, né? Dentro desse município, desvinculou-se Eusébio, certo? Então, no Eusébio nós podemos encontrar a questão imobiliária, como a Roberta falou, e também em Aquiraz nós podemos também encontrar essa influência, né, da questão imobiliária. Inclusive, é no Aquiraz que se encontra o Beach Park, que é um parque aquático muito conhecido tanto no Brasil quanto exteriormente hoje em dia, para vocês verem como essa questão da RMF e atividade econômica pode sim expandir fronteiras. Bom, gente, sobre a influência da região metropolitana, é interessante a gente observar alguns fatores, né? Primeiramente, como eu havia falado, o fator econômico, né? É na região metropolitana onde se concentra mais de 82 bilhões de reais, né? E 64,7% do PIB do estado do Ceará inteiro. Ou seja, em uma pequena região, né, do litoral do Ceará, a gente encontra quase que 70%, né, do valor do PIB de um estado enorme como o nosso, né, Ceará. Sim, e os principais mercados, como a Roberta mesmo falou, não foi? É a questão industrial, o turismo e a expansão imobiliária, certo? E nós podemos notar no mapa a qual apresentamos e que vocês podem, né, pausar o vídeo, voltar e ver, né, amplamente. Inclusive, vocês podem encontrar no site do IPES. Vamos ver, nós podemos observar que os municípios, certo, que têm litoral são exatamente os de Fortaleza, Caucaia, São Gonçalo do Amarante, Aquiraz, Cascavel, Paracuru, Paraipaba e Trairi, certo? E sobre a questão imobiliária, nós podemos encontrar expressivamente, né, no município de Aquiraz, o Aquiraz Rivera, e no município de Eusébio, o Alphaville. Bom, gente, só relembrando, né, para quem não lembra, né, da década de 70 para cá, houveram muitos investimentos, né, de muita parceria, né, do governo do estado com empresários, para que mudasse um pouco a imagem do Nordeste, principalmente a imagem do estado do Ceará, tá certo? Durante muitos anos, o estado do Ceará ele ficou conhecido, né, principalmente na região sul e sudeste, como um estado muito pobre, como um estado da seca. Então, assim, esses investimentos dos empresários era para mudar essa imagem, para mudar a imagem, né, de um estado de belas praias, de turismo, e isso alavancou muito também
a nossa condição socioeconômica, tá certo? É tanto que o estado do Ceará, até hoje, ele é uma das referências internacionais de turismo, tá certo? A gente tem aqui, apesar de não estar dentro da região metropolitana, a gente tem duas grandes praias que são referências, né? Que é a praia de Jericoacoara e a praia de Canoa Quebrada, tá certo? E, consequentemente, essas duas praias, elas trazem um investimento externo bastante significativo. Não somente elas, diversas outras praias, como o Clóvis havia citado, né, que estão na região, né, do litoral do Ceará. Mas é importante a gente observar a influência do turismo para melhorar a condição econômica de um estado como o nosso. E também nós podemos nos perguntar, mas por que, né, que o Eusébio e por que a Aquiraz tem essa questão imobiliária muito forte? É por conta que nós vamos perceber um movimento contrário, né? Antes havia o êxodo rural, né? Mas hoje em dia está havendo um movimento contrário, que é o êxodo urbano. Então nós podemos perceber que esses condomínios fechados, aos quais denominamos de autossegregação, são quando pessoas com uma classe econômica muito forte, né? Pessoas que concentram mais renda, elas vão querer fazer esse movimento de sair da cidade de Fortaleza, porque já existe um inchaço populacional muito grande na capital. Então essas pessoas querem buscar uma condição de vida mais menos estressante, menos dinâmica, um pouco menos no caso. Por isso que se cria esses condomínios fechados. É neste intuito. Em 2020, atualizado nesses dados, segundo o IBGE, a gente tem a população da região metropolitana situada em mais de 4 milhões de habitantes. E ela ocupa, né, o primeiro lugar na classificação entre as regiões metropolitanas mais populosas entre as regiões norte e nordeste do país. Ou seja, é muita coisa para um estado como o nosso, né? Vencendo, né, outros municípios, como, aliás, outros estados, né, como Bahia, Recife, enfim. E a nossa região metropolitana também, ela ocupa o sexto lugar, né? É a sexta maior região metropolitana do Brasil, tá certo? E a 129ª maior, né, em questão de área urbana do mundo.